Ilustríssimo senhor presidente, do deputado Nivaldo Molin, que preside essa casa nesse momento, senhoras e senhores deputados. O deputado Luiz Paulo abordou aqui um tema que eu tinha falado ontem, sobre a falta de legitimidade do governador e do presidente da República. Concordo perfeitamente e faço essa mesma leitura da situação caótica do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero, após essa afirmação e essa confirmação, descer mais um degrau, a nível do secretariado do Estado do Rio de Janeiro. A partir do momento que se estabelece um governo sem alternativa, literalmente de joelhos, diante de um tamanho problema que o Estado do Rio enfrenta, de tamanha crise que o Estado do Rio enfrenta, os secretários, alguns deles, talvez a maioria, se arvoram em verdadeiros barões medievais e que tratam as suas secretarias como feudos quase que de origem divina. E eu quero falar especificamente sobre a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. O secretário Wagner Victor, fica cada vez mais evidente a sua autonomia na construção das diretrizes dentro da secretaria. Isso tem se traduzido por verdadeiros absurdos ditatoriais, pequenas ditaduras dentro das secretarias, e o Estado do Rio e a Secretaria de Educação é o exemplo representativo. Me refiro a dois casos especificamente. O primeiro, a uma diretriz de otimização de recursos, na qual foi implementada uma política de fechamento de escolas, turmas, botando em sacrifício aquela população de alunos que deixaram de ter local para trabalhar, para estudar, e foram obrigados a se juntarem com outras turmas de outras escolas, muitas vezes com mais de 40 alunos, sob o pretexto de que é preciso melhorar a aplicação dos recursos. Isso trouxe, como eu falei, a dificuldade para os alunos, muitas vezes se deslocando a pé para terem o seu direito constitucional de acesso à educação. Mas tem também a situação dos professores, que de repente se viram sem turmas para dar aula e foram obrigados pelas regionais de educação a buscar locais para dar aula, muitas vezes distantes dos seus domicílios. E hoje debatemos na Comissão de Saúde, hoje presidida pelo deputado Valdec Carneiro, um educador que de Educação, Saúde está por conta do PCC. Na Comissão de Educação, hoje presidida pelo deputado Valdec Carneiro, com brilhantismo de ser um educador já testado em várias situações, e vimos ali uma situação de 924 professores concursados, periciados, quer dizer, fizeram os exames médicos após a convocação e não foram admitidos. Olha só, numa situação que faltam professores e o Estado quer admitir 400 professores temporários, deixando de contratar professores concursados.
indo contra aquilo que todo educador defende com toda a força, que é exatamente a construção de um corpo de professores dentro da escola pública, realmente ligado, realmente consciente do seu dever na educação, na construção da educação do Estado do Rio de Janeiro. Lançar mão de professores temporários que têm o mesmo custo de um professor concursado, não há economia de recursos, é basicamente não atender os objetivos da educação. A revolta desses professores que hoje conquistaram essa audiência pública é grande, porque muitos abandonaram seus empregos, até porque, deputados, quem que pode imaginar que após fazer um exame médico pericial, que não vai ser contratado? Eles tinham que se desincompatibilizar como bons professores e bons profissionais que são, não podiam assumir compromissos naquelas escolas particulares que estavam, porque sabiam que iam ter que abandoná-las, se afastaram das escolas que trabalhavam, acreditando que o Estado do Rio era um Estado sério, que a Secretaria de Educação é uma secretaria séria, e viram exatamente que isso não aconteceu. 3 anos nessa luta. Um outro ponto significativo também, mas que no fim das contas dá para mim, deputado, muitas vezes a sensação de estar latindo para a lua, porque vejo, depois de 3 anos e meio, que os debates que fazemos aqui se perdem no tempo, mas por outro lado, não desanimo, porque a partir do momento que damos voz nas comissões para esses injustiçados, nós estamos fazendo com que o problema continue a incomodar as autoridades do Executivo, que o Executivo se sinta, pelo menos, acossado pela nossa fala aqui. Se vai dar risada, se não vai dar o devido valor, para mim não importa. Para mim não importa. O meu dever é estar aqui chamando atenção e questionar essas enormes mazelas que se instalaram no Estado do Rio de Janeiro. Hoje vimos aqui também uma outra situação de um outro feudo, que é exatamente a Secretaria de Saúde. Uma construção do PCCS de saúde, pessoas que ganham menos de salário mínimo algumas vezes ou muitas vezes, que não têm aumentos há vários anos, que lutam por um plano de salário, de cargos de salários há muitos anos, se fala até em 10 anos, em que se constrói dentro dessa casa uma alternativa com a participação, já termino, senhor presidente, com a participação do líder do governo, do presidente da casa, de todos os deputados. E, no entanto, estamos arriscando a ver aqui o limite de 30 de junho ser ultrapassado sem que consigamos dar aquilo que acenamos, não vou falar prometemos, mas acenamos para os profissionais de saúde. Então, termino aqui, senhor presidente, dizendo a minha enorme insatisfação com essas duas situações, nesses dois feudos, da educação e da saúde. Poderia citar outro meio ambiente. E reforçando, o Excelência fica muito bem nessa cadeira. Com certeza deve ocupá-la mais vezes e com muito mais frequência. Parabéns.